Filipenses, capítulo de número 1, versículos 15 a 18, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Mais uma vez, os amados irmãos, acompanhem comigo a leitura do texto hora indicado. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A minha oração é que Deus possa me usar para falar poderosamente ao seu coração. Meus amados irmãos, eu quero pensar o texto lido a partir da seguinte temática: a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, uma leitura acerca das motivações. Uma das coisas que se espera de todos nós, na medida em que adentrarmos ao texto lido, é que tenhamos de modo bastante claro em nossa mente que existem pregadores e pregadores. Existem homens envolvidos por motivações escusas, são levianos, são irresponsáveis, mas nós não temos permissão para fazermos generalizações. No meio de toda esta parafernália, no meio de todo este evangelicalismo doentio, existem bons homens de Deus. E a bondade destes homens na pregação fiel do Evangelho não vem deles. Eles estão sendo nada mais, nada menos do que alvos da graça de Deus. Pois qualquer coisa boa que possa ser vista em qualquer um de nós, não vem de nós mesmos. É o exercício maciço, real e verdadeiro do favor imerecido de Deus sobre todos nós. Dito isto, convém que eu e você tenhamos em mente as conquistas anteriores, até mesmo porque o que vem do versículo 15 em diante é uma consequência daquilo que está posto nos versículos anteriores. Em um momento muito parecido com este, no domingo passado, nós tivemos o privilégio de expormos Filipenses capítulo de número 1, versículos 12 a 14. E naquela ocasião o tema que nos orientou foi este: Paulo e o progresso do Evangelho, uma leitura das oposições e dos propósitos de Deus. Naquele domingo vimos 3 lições importantes. A primeira delas: Paulo, em uma situação de oposição, encontra os propósitos de Deus para o progresso do Evangelho. Onde é que está isso no texto? Versículo número 12. Momento no qual o apóstolo Paulo para e escreve, acalentando, alentando o coração dos crentes filipenses. O apóstolo Paulo estava preso, acorrentado a um soldado romano, passivo de uma iminente morte. A qualquer momento, a sua sentença de morte poderia bater à porta de sua prisão domiciliar. Os crentes filipenses estavam acuados, amedrontados. O que vai acontecer com o Evangelho? O grande apóstolo Paulo está preso, o nosso pastor, o nosso mestre. O que vai acontecer conosco? O apóstolo Paulo então para e escreve e ressalta com muita vivacidade, com muita eficiência, que todas as suas cadeias, todas as suas tribulações, todas as suas adversidades estavam sendo usadas por Deus para o progresso do Evangelho. Alguma coisa em torno disso discutimos o primeiro ponto no domingo passado. Em segundo lugar, Paulo, em uma situação de oposição, encontra os propósitos de Deus para uma extensiva progressão do Evangelho. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 13. Momento no qual o apóstolo Paulo vai especificar com mais riquezas de detalhes em que sentido esta progressão do Evangelho estava se mostrando. É neste momento, na altura do versículo número 13, que ele vai apontar para os crentes filipenses que a guarda pretoriana, a guarda de elite do pretório,
do tribunal de julgamento no contexto do famoso Império Romano, estava sendo evangelizada através de sua pessoa. E não somente isso, diz o apóstolo Paulo, que não somente a guarda pretoriana, que naquele contexto chegou alguma coisa em torno de 16 mil a 18 mil soldados do mais alto calibre, mas também todos os demais, inseridos no pretório, inseridos no tribunal de julgamentos do famoso Império Romano. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte: eu sei que está difícil, e é realmente muito difícil, e em dados momentos chega a ser angustiante, mas não percamos de vista, Deus está usando todas as coisas para alcançar determinadas pessoas que de outra forma jamais seriam alcançadas se não fosse as situações nas quais eu estou sendo inserido, nas quais eu estou sendo colocado. Tentando ser mais claro, Paulo, em uma situação de oposição, encontra os propósitos de Deus para uma extensiva progressão do Evangelho. Em terceiro lugar, naquela noite, Paulo, em uma situação de oposição, encontra os propósitos de Deus para estimular outros a contribuírem com o progresso do Evangelho. Pergunta, onde é que está isso no texto? Versículo de número 14. Na altura do versículo de número 14, o apóstolo Paulo deixa bem claro: olha, não todos, mas a maioria, ao ouvirem falar das minhas cadeias, dos meus sofrimentos, das minhas adversidades, estão sendo motivadas, sentem-se estimuladas a pregarem com muito mais vigor, com muito mais desassombro, com muito mais coragem a palavra de Deus. E aí naquela ocasião nós destacamos que nem todos. Havia alguns que ao olharem para o apóstolo Paulo estavam se sentindo desmotivados, estavam se sentindo desiludidos com a mensagem proclamada por ele. Não encontravam na pessoa do apóstolo Paulo qualquer vigor para continuarem avançando na proclamação do Evangelho. E o apóstolo Paulo então está dizendo: cuidado, pois muitos estão, de certa forma, se perdendo no meio do caminho, mas uma grande parte continua sendo estimulada por meio das minhas cadeias. E agora na sequência, conteúdo novo. O apóstolo Paulo continua falando sobre a pregação do Evangelho. Só que agora ele vai tocar numa questão muito elementar, a questão das motivações do coração. E aí aqui eu tenho algumas lições importantes para todos nós na noite de hoje. A primeira delas: a pregação do Evangelho de Cristo Jesus nem sempre está envolvida com as motivações apropriadas. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 15, primeira parte, e versículo de número 17. Pastor, tem como dizer isso com outras palavras? Nem sempre os pregadores das Sagradas Escrituras, os pregadores do Evangelho, estão envolvidos com as motivações corretas. Muitos estão envolvidos por motivações escusas, motivações levianas, motivações irresponsáveis. Acompanhe comigo a leitura do texto. Versículo de número 15, primeira parte. Olha o que diz o texto. Alguns efetivamente proclamam a Cristo. A Nova Versão Internacional, a NVI, traduziu a primeira parte do versículo de número 15 nos seguintes termos: é verdade que alguns pregam a Cristo. E se eu e você formos mergulhar no texto, nós não iremos encontrar nos originais a tradução, ou melhor dizendo, a expressão efetivamente. Não aparece. É o resultado de uma tradução visando uma harmonização mais explícita do texto em questão. Todavia, embora a palavra não esteja lá no texto original, ela está presente. E a ideia aqui é basicamente esta: que existe, que se realiza, que é verdadeiro, que é real. Real o quê, Paulo? Verdadeiro o quê, Paulo? Que existe o quê, Paulo? Pregadores que proclamam a Cristo, diz ele, mas com as motivações equivocadas. Quais são essas motivações, Paulo?
Olha a sequência do versículo número 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Pergunta, o que é inveja? Inveja é um sentimento de frustração, de raiva, de angústia, uma tristeza em face ou em função da alegria do outro. Pessoas invejosas são pessoas que não são capazes de se alegrar com as nossas conquistas, não são capazes de se alegrarem com as nossas vitórias. Eu e você não precisamos mergulhar em muitos argumentos para chegarmos à seguinte consideração: existem pessoas que se alegram com as nossas tristezas e ficam tristes com as nossas alegrias. E o apóstolo Paulo estava lidando com esse grupo de pessoas. Paulo está dizendo, olha, muitos ao meu redor, igreja dos Filipenses, estão proclamando Cristo, mas movidos por motivação escusa, motivação leviana. Pastor, tem como ser um pouquinho mais claro? Tem. O apóstolo Paulo chega em Roma fisicamente, em um determinado contexto de sua história, mas o seu nome, a sua reputação chegou na poderosa capital do Império Romano muito antes de sua chegada física. Os pregadores que ali já estavam se sentiram acuados. E agora? O que vai acontecer com o nosso prestígio? Paulo está aqui, nós seremos ofuscados pelo ministério do apóstolo Paulo. Então, sabe qual que foi a atitude desses pregadores? Muitos deles, não todos, muitos desses pregadores começaram a se dedicar um pouco mais, começaram a se aplicar um pouco mais. E quando todos estavam julgando que eram por causa das motivações corretas, o apóstolo Paulo, com discernimento espiritual, consegue ver aquilo que os olhos humanos, displicentes, superficiais, não estavam conseguindo ver. E vai lá no coração daquele sujeito e consegue diagnosticar motivações escusas. A primeira delas, inveja. Só que ele não para por aí. Tem uma outra razão. Olha o que diz a sequência do versículo número 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Porfia não é uma expressão comum no nosso vocabulário. Se eu dissesse, fulano é um invejoso, todos nós conseguiríamos discorrer, mesmo que minimamente, acerca disto. Agora, se eu e você disséssemos, fulano é dado à porfia, não é uma palavra comum. A tradução mais apropriada é a ideia de contendas, dissensões, divisão. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Aqueles homens estavam se lançando na árdua tarefa, na nobre tarefa de proclamar Cristo Jesus, mas movidos por um sentimento de porfia. Deixa eu tentar ser um pouco mais pontual. Eles diziam, Jesus ama você, Deus tem um plano para a sua vida, mas lá para as tantas perguntavam, você está de qual lado? Do nosso lado ou do lado do apóstolo Paulo? E Paulo então está dizendo, cuidado, igreja dos Filipenses, porque muitos homens pregam a Cristo, mas não pregam a Cristo movidos pelas motivações apropriadas. Alguns estão pregando a Cristo por inveja, outros estão pregando a Cristo meramente para gerarem disputas, dissensões, contendas no interior da igreja. Só que o apóstolo Paulo não para por aí. E aí ele faz um salto e vai lá para o versículo de número 17, continuar a sua abordagem. Olha o que diz o versículo número 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. O que significa a palavra discórdia? Disputa, ambição egoísta. Essas pessoas pregavam a Cristo Jesus movidas por interesses pessoais. Elas não estavam preocupadas, estes pregadores não estavam preocupados com a glória de Cristo, em fazer Cristo Jesus conhecido. Eles estavam preocupados com seus interesses escusos, com as suas motivações pessoais. Eles não pensavam no bem comum da igreja. Eles estavam pensando no próprio bem de si mesmos e de suas respectivas famílias.
Homens que pregavam a Cristo, num certo sentido, com uma certa coerência, mas movidos por motivações escusas, inveja, porfia, discórdia. E diz o apóstolo Paulo na sequência do versículo de número 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente. Não eram sinceros, não eram verdadeiros, eram homens falsos, homens que no púlpito eram uma coisa, mas nas entrelinhas, nos corredores da igreja, para além dos marcos delimitadores da igreja, eles eram outras pessoas. Homens movidos por sentimentos escusos, inveja, porfia, discórdia, falsidade. Como é que o apóstolo Paulo coloca isto? Insinceramente. Faziam coisas mirabolantes e eram, de certa forma, cativantes. Conseguiam angariar multidões, mas não estavam sendo verdadeiros, não estavam sendo genuínos. A boca falava coisas verdadeiras, mas a mente estava completamente desassociada das páginas das Sagradas Escrituras, do bom evangelho. Só que o apóstolo Paulo não para por aí, ele acrescenta mais uma outra motivação. Finalzinho do versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Tem como ser mais claro? Tem. Aqueles homens, na medida em que ouviram falar que Paulo estava chegando e que chegara, eles começaram a se dedicar, começaram a tratar o evangelho com mais afinco, com mais capricho, começaram a se prepararem um pouco mais, mas para ofuscar a popularidade do apóstolo Paulo. E julgavam que, na medida em que fizessem isso, iriam trazer sobre o apóstolo Paulo muito mais sofrimento. Por quê? Poucos iriam procurá-lo, e muitos iriam procurá-los. Iriam, de certa forma, potencializar as angústias do coração do apóstolo Paulo. E Paulo, então, está dizendo àqueles amados irmãos da igreja em Filipos: eu não me importo se por causa destes homens, muito mais sofrimento virá sobre a minha vida. No final das contas, eu e você não podemos nos esquivar de que existem pregadores movidos por motivações escusas. É como se tal declaração do apóstolo Paulo servisse como um alerta para a igreja dos Filipenses. E de certa forma serve como um alerta para todos nós. Cuidado, não é porque o sujeito fala bem, não é porque o sujeito consegue articular ideias bíblicas, não é porque o sujeito parece ser de Deus. No final das contas, nós precisamos ser verdadeiramente de Deus. Então toma muito cuidado. Não é porque tem programa televisivo, não é porque tem milhões de seguidores, não é porque é muito conhecido que seja de Deus. Vigilância, sempre, muito cuidado. Por quê? Existem muitos pregadores do evangelho movidos por motivações inapropriadas. Na sequência, olha o que diz o apóstolo Paulo. Segundo lugar, a pregação do evangelho de Cristo Jesus nem sempre está envolvida com as motivações inapropriadas. Se no primeiro instante, na altura dos versículos 15, primeira parte, versículo 17, ele nos alerta de que existem motivações erradas, no versículo 15, segunda parte, versículo 16, ele nos diz que existem pregadores com motivações corretas. Vamos ler o texto? Olha o que diz o apóstolo Paulo. Outros, porém, versículo 15, segunda parte, o fazem de boa vontade. Qual que é a ideia de boa vontade que aparece no finalzinho do versículo número 15? Com as motivações corretas. Não são homens, não são pregadores, não são arautos do evangelho, movidos pelo desejo de fazerem seus nomes conhecidos. Se estes não forem lembrados, melhor ainda. No final das contas, o foco maior a reger o coração destes homens é a glória de Cristo.
é a glória da palavra de Deus, é a glória, portanto, do próprio Deus e não de si mesmos. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Todo professor é irresponsável, sim ou não? Não, nós não podemos fazer uma coisa como essa, falar. Todo professor é displicente, irresponsável? Não, nós não podemos dizer uma coisa como essa. Segunda coisa, eu posso afirmar categoricamente que todo médico é um irresponsável? Não, eu não posso afirmar uma coisa como essa. Existem médicos que são extremamente cuidadosos, zelosos, prudentes, aplicados nas suas respectivas vocações, mas o mesmo não se aplica a todos. Eu posso dizer que todos os mecânicos são ladrões, irresponsáveis? Claro que não. Existem mecânicos que são displicentes, irresponsáveis, mas existem bons mecânicos, fiéis, leais, caprichosos. E por que eu posso dizer que todo pastor é bandido, ladrão e motivado por sentimentos escusos? Por que eu não posso dizer que todo médico é um bandido, um ladrão? Por que eu não posso dizer que todo professor é um bandido, um ladrão? Por que eu não posso dizer que todo mecânico é um bandido, ladrão? Mas por que eu posso dizer que todo pastor é? Não sejamos incoerentes. Existem homens movidos por sentimentos escusos, motivações levianas, mas no meio de toda esta parafernália existem bons homens, homens de Deus, homens aplicados à correta pregação do Evangelho, que trazem consigo não somente a correta orquestração do Evangelho, mas também as motivações corretas. Cuidado para você não cair em pecados, fazendo generalizações displicentes. Acompanha comigo o versículo de número 15, parte B, mais uma vez. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Aí agora verso de número 16. Estes por amor. E estes amam a quem em primeiro lugar? Amam aquele que os vocacionara, a saber, o próprio Deus. E aí na sequência, sabendo que estou incumbido da defesa. A expressão incumbido da defesa do Evangelho é uma expressão de natureza militar. Tentando ser um pouquinho mais específico. O apóstolo Paulo não estava preocupado com o seu sofrimento. O apóstolo Paulo não estava preocupado com as suas angústias. Se aquilo que estava acontecendo ao seu redor iria potencializar ainda mais o seu sofrimento. Ele estava preocupado com a proclamação do Evangelho. E o que é interessante nesse texto é que ele não questiona o seu sofrimento. Ele está sofrendo, ele está debaixo de angústias. E aqueles que deveriam auxiliá-lo, somar forças à sua pessoa, potencializava ainda mais as dores do seu coração. Mas ele não enfoca no seu sofrimento. Chama a sua atenção para um outro detalhe. Ele não atribui a Satanás o seu sofrimento. E um outro detalhe, ele não fica a murmurar. Na verdade, ele tem o seu coração cheio de júbilo. Por quê? Porque de alguma forma, mediante estas motivações erradas, estes pregadores evidenciavam ainda mais que ele estava no caminho certo, do bom evangelho, associando boa mensagem com correta motivação. Segunda importante lição na noite de hoje. A pregação do Evangelho de Cristo Jesus nem sempre está envolvida com as motivações inapropriadas. Existem pregadores e pregadores. Existem pastores e pastores. Existem arautos do Evangelho e arautos do Evangelho. Terceiro lugar, para a gente caminhar para o encerramento. A pregação do Evangelho de Cristo Jesus nem sempre envolvida com as motivações apropriadas, mas correta, tem sua importância. Onde é que está isso no texto? Versículo número 18. Olha o que diz o texto. Todavia, que me importa? Nós temos no início do versículo 18 uma pergunta. Todavia, o que me importa? É como se ele quisesse fazer essa pergunta aos leitores da igreja em Filipos.
Primeiramente, ele destaca, olha, tem pregadores com motivações erradas. Mas no meio desta turma tem pregadores com motivações corretas. Aí ele volta a falar sobre os pregadores com as motivações erradas. Nós temos aqui uma espécie de anacoluto, uma quebra de argumento. O apóstolo Paulo, versículo número 15, ele começa a falar dos pregadores com as motivações erradas. E eu e você esperávamos que ele já continuasse falando para depois de concluir dessa primeira parte, pudesse falar sobre os pregadores com as motivações corretas. Só que ele mistura os argumentos. Versículo número 15, primeira parte, pregadores com as motivações erradas. Versículo número 17, ele vai concluir esse argumento. Aí no meio, eu e você temos os pregadores com as motivações corretas. Versículo 15, segunda parte, e todo o versículo 16. A pergunta do versículo 18, o que importa, diz respeito aos pregadores com as motivações erradas. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte, para ser sincero, eu estou pouco me lixando. Eu estou dando a mínima. Desde que estejam pregando corretamente o Evangelho de Cristo Jesus. Quem lê o versículo 18 de forma displicente, é tentado a considerar que o apóstolo Paulo esteja dizendo alguma coisa do tipo seguinte, pode pregar de qualquer jeito, pode falar o que você quiser sobre Cristo Jesus, e que está tudo certo, eu fico extremamente feliz. Não, não é isso. O apóstolo Paulo no versículo 18 vai dizer, olha, estes pregam a Cristo por motivações erradas, mas pelo menos eles estão pregando corretamente, embora movidos por sentimentos escusos. Desde que Cristo Jesus seja anunciado, pregado, proclamado, eu continuarei me alegrando nisto. Nisto o quê? Nos meus sofrimentos, nas minhas angústias. Você sabe o que isso significa dizer? O apóstolo Paulo não está aprovando qualquer mensagem do Evangelho. Quantas vezes, meus amados irmãos, no interior da igreja nós lidamos com pessoas que estão sendo influenciadas por movimentos evangélicos escusos, pregadores bestializados, dominados não somente por motivações estranhas, mas por métodos estranhos. Cuidado, o apóstolo Paulo jamais aprovaria uma coisa como essa. E como uma consequência inevitável, Deus jamais aprovaria um evangelho distorcido. O evangelho, ele é verdadeiro e ele é inegociável. Deus não barateia o seu evangelho. Deus não inferioriza a sua mensagem. Ela é por demais valiosa e Deus zela por sua palavra. Versículo de número 18, agora com um pouco mais de riqueza de detalhes. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, ou seja, por falsidade, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Pergunta, que evangelho você tem ouvido, semana após semana? Que pregadores têm pastoreado a sua vida, semana após semana? Que igrejas você tem frequentado nos dias que não tem culto na igreja presbiteriana de Itumbiara? Você que é membro dessa igreja. Que pregadores, que pastores têm pastoreado o seu coração? Cuidado! Existem homens que, a despeito de estarem apregoando um evangelho correto, trazem consigo motivações estranhas, motivações alheias ao bom evangelho de Cristo Jesus. E os resultados serão sempre desastrosos para todos os seus discípulos, para todos os seus seguidores. Terceira importante lição na noite de hoje. A pregação do evangelho de Cristo Jesus, nem sempre envolvida com as motivações apropriadas, mas correta esta pregação, tem a sua importância. Deus está usando de todos os meios possíveis para alavancar o progresso do Evangelho de Cristo Jesus. Mas não significa dizer que Ele aprova todos estes meios possíveis. Então toma muito cuidado para você não ficar ouvindo demais
coisas que estejam alheias às verdades do Evangelho. Cuidado para você não trazer para a sua vida aquilo que aparentemente é bênção, mas que no final das contas se tornará juízo sobre a sua vida, sobre a sua história. Qual que foi o tema da pregação ou da exposição na noite de hoje? A pregação do Evangelho de Cristo Jesus, uma leitura acerca das motivações. Vimos 3 importantes lições. A primeira delas, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus nem sempre está envolvida com as motivações apropriadas. Existem motivações erradas. Segunda importante lição na noite de hoje. A pregação do Evangelho de Cristo Jesus nem sempre está envolvida com as motivações inapropriadas. Existem motivações apropriadas. Pregadores que pregam corretamente e trazem consigo as motivações corretas. Em terceiro lugar, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, nem sempre envolvida com as motivações apropriadas, mas corretas, ou correta, melhor dizendo, tem a sua importância. Pastor, deu para entender. Mas em termos práticos, quais são as aplicações para a minha vida? Eu tenho aqui 3 aplicações para a sua vida, que dizem respeito a um resumo de tudo aquilo que foi falado. A primeira delas, o Evangelho não se corrompe. Pregadores sim. Então não coloca seus olhos, seu coração, sua confiança em homens. Coloca seu coração, sua confiança, a sua fé em Cristo, no Evangelho. O Evangelho nunca falhou, não falha e nunca falhará. Nós pregadores, nós somos falhos, nós falhamos, nós somos pecadores miseráveis. Mantenha seus olhos sempre focado na pessoa de Cristo Jesus. Ele sim, nunca falhou, não falha e nunca falhará. Se você parar para conversar com qualquer pessoa que já está na caminhada cristã há um pouco mais de tempo do que você, e perguntar, o que te faz continuar avançando? Perguntar a uma pessoa madura, uma pessoa experiente, ancorada nas Escrituras, ela vai te dizer a seguinte verdade: porque eu olho não para os homens, eu olho para Cristo Jesus. Focados na pessoa de Cristo Jesus, nada além de Cristo Jesus. Segunda importante aplicação na noite de hoje: não faça generalizações. Existem pregadores e pregadores, assim como existem profissionais e profissionais nos mais diversos segmentos sociais. Existem pregadores que trazem consigo uma correta estruturação do texto bíblico, mas a motivação é errada, escura, é leviana. Em contrapartida, existem pregadores, arautos do Evangelho, homens de Deus, que estruturam corretamente as Sagradas Escrituras e trazem consigo as motivações também corretas. Não faça generalizações. Estas generalizações, elas são irresponsáveis, imprudentes e não contribuem para o progresso do Evangelho. Terceira importante aplicação na noite de hoje: Deus pode usar pregadores com motivações erradas, desde que preguem corretamente o Evangelho. Deus pode. De alguma forma que foge à nossa compreensão, Deus pode usar pregadores com motivações erradas, desde que preguem fielmente o Evangelho de Cristo Jesus. E aí eu aproveito a deixa para fazer a seguinte ressalva: cuidado, não é porque fala bem, não é porque consegue angariar multidões, não é porque tem milhões de seguidores. Cuidado, a sua mente sempre cativa ao texto bíblico. O bom pregador,
O bom expositor das Sagradas Escrituras mantém a igreja cativa não na sua oratória, não na sua capacidade de organizar argumentos, mas nas Sagradas Escrituras. A sua mente a todo instante sendo desafiada a se ancorar, a se esconder no texto bíblico. Qual que é a função de todo pregador? Ela é simples num certo sentido. É abrir as Sagradas Escrituras, ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicá-lo. É somente isso. Cuidado, você que me ouve na noite de hoje e que tem seguido e curtido tantos pregadores midiáticos que estão fazendo coisas além daquilo que está posto ou posto nas páginas das Sagradas Escrituras. Muito cuidado. Deus pode usar pregadores com motivações erradas, desde que preguem corretamente o Evangelho. O que nos importa? Se por causa das suas motivações erradas e do modo como conduzem, nós iremos sofrer, nós iremos padecer, não importa que soframos, desde que Cristo, Jesus, continue sendo proclamado e anunciado. Essa tem que ser a nossa motivação maior. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigado, Deus, pela vida desta igreja, que semana após semana tem tido as suas portas abertas e o Evangelho tem sido proclamado. Guarda todos nós, guarda-nos, ó Deus, das leviandades do nosso coração, das nossas escolhas loucas, imprudentes, nos guarda, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Traga sobre todos nós maturidade, discernimento espiritual, que não sejamos, ó Deus, iludidos com um falso evangelho. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda a te servir cada vez mais e melhor. Que na medida em que essa semana seguir o seu curso, possamos cada vez mais estarmos parecidos contigo e cada vez menos conosco mesmo e com o mundo que jaz do maligno ao nosso redor.